Esta garota foi estuprada 15 vezes por outras pessoas sem saber, e o culpado sempre atingiu seu objetivo. Ela era uma cirurgiã em uma cidade grande. Depois de terminar com seu namorado, se mudou para esse apartamento. O protagonista masculino, Max, era o proprietário que deixou ela alugar o apartamento por um preço baixo porque o quarto não tinha aquecedor e o sinal do telefone era ruim. Julie sai cedo e volta tarde todos os dias, então parecia se adequar a este apartamento. Max morou com o avô, os dois eram bem próximos. À noite, depois que Julie terminou de tomar banho, o metrô passou por baixo do prédio. Julie tocou o espelho e não sentiu nada e foi dormir. Nesse momento, havia uma sombra de uma pessoa na cortina. De repente Julie acordou, ela foi para seu quarto e trancar a porta para dormir em paz. Naquela manhã Julie voltou da corrida, havia um presente debaixo da porta. E o homem atrás da porta espiou com olhos estranhos. Ele poderia ser a figura por trás das cortinas? Julieta veio agradecer. Ele disse que uma garota não deveria ficar sozinha. Era melhor encontrar alguém para ficar com ela. Julie de repente sentiu medo da nuca e saiu apressada. Naquele dia Julie foi à exposição com um colega e encontrou Max. Os dois foram dar um passeio juntos. Os dois conversaram muito bem, aos poucos começando a desenvolver um bom relacionamento. No momento em que os dois voltaram para casa, um par de olhos de um homem estava olhando para eles. E esse homem era Jack, o namorado de Julie. Será que a sombra daquela noite foi ele? Na frente da casa, Julie estava prestes a ir para Max. De repente Max recusou. Pensando que Max também sentia algo por ela, Julie se desculpou envergonhada e voltou para o quarto para tomar banho imediatamente e ir para a cama. Mas todos os cantos da casa, desde o ralo do banheiro, do lado de fora da janela, até embaixo da cama, parecia ter gente espiando. Naquele dia, Jack ligou para fazer as pazes, mas Julie recusou. À noite, Max convidou Julieta para jantar e então confessou a Julieta. Ele disse que aquele dia foi muito repentino, sem preparação mental. Então os dois começaram a fazer coisas adultas. Na metade do caminho, Julie de repente pensou em Jack e parou. Então Max teve que se vestir e sair. No dia seguinte Max veio se desculpar, admitindo que queria uma companheira, por isso estava agitado. Julie achou que Max também era confiável, então ela também se desculpou. O homem que olhou para ela à noite até entrou no quarto de Julie e acariciou seu braço, depois saiu apressado. Julie acordou, vendo algo incomum e pegando uma faca para se proteger. Julie veio atrás da porta da cozinha e, depois de abri-la, apenas um monte de coisas caiu. Julie estava com tanto medo que não conseguia dormir. No dia seguinte, Max veio ajudar a consertar a cozinha. Max disse que ainda gostava dela e queria seguir em frente, mas Julie se recusou. Atualmente Julie se sentiu extremamente insegura. Jack ligou novamente para fazer as pazes. Enquanto suavizava, Julie concordou. Jack trouxe um cachorro. Ele era extremamente ouvinte, cheirava estranho latindo constantemente em direção à cozinha. Mas os dois que conversavam não perceberam a anormalidade do cachorro. Depois disso, os dois fizeram coisas adultas novamente. Jack tinha trabalho, por isso, ele tinha que sair naquela noite. Nesse momento, um homem colocou drogas no vinho. Julie acordou no meio da noite bebendo uma taça de vinho e adormeceu. No dia seguinte, Julie acordou tarde e estava atrasada para o trabalho. Essa foi a terceira vez que ela se atrasou. Julie se sentia cada vez mais estranha, então contratou alguém para instalar a câmera. Julie finalmente se acomodou para ir a um encontro com Jack. Foi nesse momento que havia um par de olhos espreitando. Nesse ponto, o maior suspeito era provavelmente Max. Depois que Julie chegasse em casa, checou a câmera, nada estava fora do normal, foi para a cama. Não surpreendentemente, Julie estava atrasada para o trabalho novamente. Ela correu para se vestir, descobrindo de repente uma ponta de seringa. Antes de sair, ela não viu a mensagem do vídeo na tela. No hospital, ela tirou seu próprio sangue para exames. Nessa hora, Jack ligou e disse que esperaria por ela em casa e depois jantaria juntos. Então Julie recebeu o resultado do teste, no qual estava escrito no sangue uma grande quantidade de anestésico. De repente Julie se sentiu mal, ligou imediatamente para Jack, mas ninguém atendeu. Julie correu para casa, apenas uma sacola de comida e uma garrafa de vinho na casa, não havia Jack. Julie se sentiu estranha, naquele tempo viu a notificação na câmera, ela descobriu a verdade. Acontecia que a espionagem era Max. Ela cobriu a boca e não ousou chorar. Enquanto Juliette dormia profundamente, Max entrou furtivamente em seu quarto e a estuprou. Foi nesse momento que Max bateu na porta e Julie desligou o computador apressadamente, tentando parecer calma. Max percebeu algo incomum no rosto de Julie. A filmagem começa a retroceder vários dias atrás.
Acontecia que Julie encontrou uma casa e se mudou para ela, o qual foi tudo conspiração de Max. Naquele dia Max levou seu avô ao médico, acidentalmente viu Julie no trabalho e foi atraído. Ele olhou para seu avô, um plano terrível em sua cabeça. Escreveu o nome de Julie, encontrou seu número de telefone. Depois de saber que ela estava procurando uma casa, ele divulgou que tem uma casa perto do hospital para alugar. Atraiu-a para vir aí e espiar ela dia após dia, no banheiro, pela janela, até embaixo da cama. No dia da exposição, Max seguiu Juliette, procurando a oportunidade certa de aparecer como se o tivesse conhecido por acaso. No meio do dia, Max tentou manter a calma. Em seguida, voltou para o seu quarto para resolver o problema. Naquela noite, ele se esgueirou para o quarto de Julie, acariciou seu braço e a beijou. Naquele dia o cachorro incomum também foi porque Max estava na casa. Vendo Jack entrar, ele imediatamente se escondeu na cozinha, espreitou para eles conversando, espreitou para eles fazendo amor. Depois que Jack saísse, Max colocou anestésico no vinho, beijou Julie e até a estuprou enquanto estava bêbado. Julie quase acordou, ele injetou outra dose. Normalmente, quando Julie foi trabalhar, Max entrou furtivamente em seu quarto. Usou sua escova de dente, cheirou seu pijama, até deitou-se na banheira para sentir seu calor. Acontecia que as palavras que um velho disse naquele dia também foram um lembrete para Julieta. O velho entendeu o que Max queria em seu coração. Ele amaldiçoou Max como seu pai, ciumento, não filiado, mas fraco e inútil. Naquele ano, o pai de Max matou sua mãe e depois cometeu suicídio. Por causa de personalidade de seu pai, Max se tornou pervertido como era hoje. A cena muda, Max estava confortando Julie. De repente tirou o anestésico e perfurou sua perna, Julie também a esfaqueou com uma faca. Os dois brigaram, Max nunca tinha visto Julie tão forte. Vendo que não podia lutar, ele fugiu. Esperou que o medicamento no corpo de Julieta fizesse efeito e voltou. Inesperadamente, Julie tirou alguns comprimidos e os tomou para controlar o efeito do anestésico. Nesse ponto, Max trancou a porta. Julie viu isso e rapidamente pegou seu telefone, mas o sinal estava muito ruim para ligar, então ela teve que pensar em outra maneira. De repente, Max apareceu atrás dela e a empurrou para baixo. Julie conseguiu escapar para o banheiro. Ela observou por um tempo do lado de fora sem qualquer som antes de examinar o ferimento novamente. De repente um braço saiu de trás do espelho e puxou Julie para dentro. Julie esfaqueou Max com um grampo de cabelo. Quando Max estava com dor, ela se virou e correu. Essa era a sala secreta onde Max a espiou. Enquanto os dois brigassem, Max chegou e disse que queria morar com Julie pelo resto da vida. Em seu coração, Julie pensou, vivendo com um pervertido como ele, ela preferia ficar sozinha para o resto da sua vida. Julie se escondeu em uma sala quando descobriu o corpo de Jack. Ela quebrou o vidro e rapidamente se escondeu dentro. Então Max se aproximou, Julie atacou por trás com uma pistola de pregos. Depois de uma longa luta, ele finalmente o mandou para o inferno. As garotas que moram sozinhas devem saber como se proteger. Caras bonitos, educados e galantes, é melhor ficar longe. Se você está sozinha, deve se lembrar de duas coisas. Um é fazer o exercício para ter saúde. O segundo é criar um cachorro realmente grande. O filme de hoje acaba aqui. Siga a página para ver mais filmes bons.